Hoje eu vou passar algumas palavras para vocês de condições. As palavras de condições, elas ajudam a gente a deixar a frase mais robusta, maior e com mais classe, porque as palavras de condições, elas são usadas formalmente. Então essas palavras que eu vou entregar aqui para vocês, elas são usadas formalmente. Eu vou passar algumas e vou dar alguns exemplos, até para vocês entenderem melhor o que são essas palavras. Então a nossa primeira palavra vai ser o if. O if ele tem a tradução de se. Nós também temos o even if, mesmo que. Temos unless, ao menos que. E temos o whether. Whether também ele tem a tradução de se. Bom, qual a diferença de eu usar o if e o whether? Geralmente o if ele inicia a frase. Ele pode ser usado no meio da frase, mas como iniciar ela. Então eu fiz uma frase, terminei meu pensamento, ponto final, e vou começar uma nova frase, eu vou começar com if. O whether, ele vai ser no meio da frase, como complemento. Então vou dar alguns exemplos aqui, ó. If I was a doctor, I would like to work in Africa to help the children. Whether I am a specialist or not. Então, se eu fosse um médico, eu gostaria de trabalhar na África para ajudar as crianças. Se eu fosse um especialista ou não. Então, o whether, ele foi no meio da frase como complemento e o if, ele iniciou a frase. Poderia até continuar aqui, ó. Even if I couldn't go to Africa, I'd help the children in my country. Aqui, ó, eu abreviei o would, I would. Então eu posso colocar um apóstrofo e colocar o D, que é o mesmo que eu fiz aqui. I would e aqui também I would. Quando a gente usa o would, é uma regrinha mais para frente, mas eu estou dando uma suposição. Even if I couldn't go to Africa, mesmo se eu não pudesse ir à África, eu ajudaria as crianças no meu país. Ainda posso continuar usando. Aqui vou usar o unless. Unless I was going to help them. Então eu posso usar várias palavrinhas de complemento. Essas palavras de complemento, elas ajudam a gente a criar um parágrafo, ajudam a gente a criar uma redação. Então essas palavrinhas de complemento, elas são muito usadas. Eu vou colocar mais algumas aqui, até para a gente continuar o nosso textinho aqui. Então aqui nós temos 4, vou colocar in case, no caso, ou em caso. Poderia usar o supposing that, supondo que, e provided that. Provided that, na condição que. Condição que. Então, para a gente continuar o texto aqui. In case that I would go to Africa,
I would like to learn about culture, lifestyle, and so on. O so on também é uma expressão de e mais. Supposing that I was going with someone, I would try to make more friends and let them know that I was very happy to be there. E agora eu vou usar o provided. Provided that I know that in Africa there are a lot good people, I would like to be friends of them and get a lot experience with them. Então eu aqui usei provided that. Também usei in case. E também o supposing that. Okay. Então vocês estão vendo que essas palavras de condição, elas deixam a frase mais organizada ou parágrafo. Posso fazer uma redação com as palavrinhas de suposição. Então as palavras de suposição, elas são justamente para isso. Deixar um parágrafo ou uma frase mais robusta. A gente sempre pode usar elas. Então aqui vocês têm 7 palavras para vocês estarem trabalhando. Tentem montar frases. E lembrando, o padrão sempre vai ser o mesmo. Vocês sempre vão ter essa concordância. Ó, pronome mais advérbio mais verbo mais complemento. Nesse caso aqui, a gente pode usar a palavrinha de condição no começo. Então, poderia botar aqui, ó, condição, porque foi o que eu fiz ali no início, ó. Eu comecei if, I, então if vai ser a palavra de condição, depois pronome, advérbio são aquelas palavrinhas para dar frequência, é opcional usar na frase, e o complemento, dependendo do que vocês forem escrever, forem montar, o complemento ali também, ele é opcional. Então esse é o padrão que vocês têm que seguir para fazer um parágrafo, um texto ou uma redação, ok? Espero que vocês tenham gostado das palavrinhas de condição. Existem várias outras, mas seria bom já vocês usarem algumas, fixarem, usarem para aprender e não esquecer mais. Quando vocês forem compor alguma coisa, usem essas palavrinhas aqui que elas vão ajudar vocês a deixar o texto mais robusto, ok? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.